Como se dá a reprodução na suinocultura? Vamos falar agora sobre anatomia e fisiologia reprodutiva. Acompanhe. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar então a respeito de anatomia e fisiologia do trato reprodutivo de machos e fêmeas suínos. Essa aula é uma aula introdutória às aulas que virão na sequência a respeito de inseminação artificial, especialmente de manejo de machos dentro da suinocultura. Bom, os objetivos principais então são revisar os principais órgãos e hormônios que coordenam os processos reprodutivos nos suínos e descrever os principais eventos que ocorrem na reprodução e que impactam diretamente na produtividade. Nós vamos começar falando a respeito da anatomia e da fisiologia do macho suíno. Dentro das granjas, de uma forma geral, por ser numericamente menor, a presença do macho costuma ser relegada a uma segunda posição dentro do sistema de produção. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que dentro da nossa rotina de trabalho, nós não nos lembremos do macho só em momentos de piora de dados reprodutivos. Nós precisamos lembrar que mais ou menos a responsabilidade é dividida meio a meio entre machos e fêmeas no sucesso reprodutivo de uma granja de suínos. Então, na anatomia do sistema reprodutivo do macho, nós temos alguns aspectos importantes e nós vamos falar a respeito dos principais órgãos e das glândulas anexas que produzem secreções e substâncias que são importantes no ejaculado suíno. Dentro da anatomia do trato reprodutivo, nós temos principalmente as glândulas anexas, que são as glândulas bulboretrais, as glândulas vesiculares e a próstata, e temos os testículos, que são o local da produção dos espermatozoides. Então, esquematicamente, essa figura mostra qual seria a distribuição topográfica desses órgãos dentro do organismo, dentro do corpo do macho suíno. Além disso, nós temos nessa figura esquemática também retratando o pênis e o prepúcio, que vão ser mais detalhados nos próximos slides. Então, o pênis do macho suíno, ele tem a extremidade apical em forma de espiral e é importante que se relembre essa particularidade anatômica, porque no momento da coleta, essa extremidade em forma de espiral precisa ser considerada para a correta fixação desse pênis para a coleta do sêmen. O prepúcio do suíno também tem a particularidade de apresentar pequenos divertículos que acumulam restos de urina, restos de descamação do epitélio e também bactérias. E então, no momento da coleta, no momento pré-coleta, o esvaziamento completo desse divertículo prepucial, ele é fundamental para diminuir a contaminação bacteriana na dose do sêmen que vai ser produzido. As glândulas bulboretrais no macho, então elas são no macho suíno, elas são mais desenvolvidas do que em relação, quando comparadas aos machos das demais espécies domésticas. Temos também a localização perineal do escroto, onde estão alojados os testículos, e esses testículos ficam numa posição oblíqua dentro desse saco escrotal, com a cauda do epidídimo numa posição superior. Como nós falamos, os testículos então são o centro de toda a atividade reprodutiva do macho, porque é o ponto onde se concentra a produção dos espermatozoides. De uma forma geral, o volume médio de um ejaculado suíno ele é em torno de 300, 350 ml, podendo ser um volume maior conforme a idade do macho. Então, machos mais velhos tendem a ter um volume ainda maior, podendo chegar a 400, 450 ml de ejaculado. E
grande parte disso, então, vem como secreção das glândulas acessórias. O plasma seminal, então, toda a porção líquida, de forma geral, vem dessas glândulas acessórias, mas a porção de espermatozoides, então, os gametas, eles vêm, os espermatozoides, eles vêm exatamente do testículo. E, além disso, a produção de testosterona também acontece dentro dos testículos, nos testículos. Então, nós temos aqui realmente o centro de toda a atividade reprodutora desse macho. E essa produção dos espermatozoides, ela tem uma duração aproximada de 35 a 45 dias. E após isso, quando nós falarmos a respeito de epidídimo, que é um órgão, então, acessório ao testículo, nós vamos ter mais um processo de maturação dessas células que são produzidas no testículo. Influenciando a produção espermática nos machos, nós temos principalmente 2 hormônios. Então, o hormônio folículo estimulante, FSH, que nas fêmeas tem essa função de estimular o crescimento folicular, e nos machos ele tem a função de estimular a espermatogênese. E nós temos o hormônio luteinizante, o LH, que nas fêmeas, então, tem a função de luteinização desse folículo, e nos machos ele tem a função de estimular a secreção, de estimular a produção de testosterona. Então, especificamente, esses 2 hormônios, que são hormônios hipofisários, eles estimulam a produção de células espermáticas. No epidídimo, então, nós temos uma fase de maturação dos espermatozoides. Então, nós temos a cabeça do epidídimo, o corpo e a cauda, como a gente pode ver nessa foto. E nesse processo aqui, nessas 3 porções desse órgão, é que acontece uma fase de maturação desse espermatozoide. É o local onde o espermatozoide vai adquirir motilidade e maturar para ficar com capacidade fecundante. Então, em 10 a 15 dias, nós temos essa passagem da cabeça pelo corpo e a cauda do epidídimo, deixando então o espermatozoide pronto para ser ejaculado com capacidade fecundante. No macho suíno, a puberdade ela se dá no momento em que há presença de espermatozoides nos túbulos seminíferos. E isso acontece mais ou menos aos 150 dias de idade desse macho. E ela é seguida de um aumento no peso testicular. Então, nós temos um momento que é determinado, em geral, pela idade. Os 5 meses são, de uma forma geral, a idade em que o macho se torna púbere, em que inicia a produção de espermatozoides propriamente dita e acontece o aumento do volume testicular. No macho sexualmente maduro, então, nós vamos ter uma produção constante de espermatozoides. E em que idade isso acontece? Em torno dos 10 a 12 meses é o momento em que nós temos, então, essa maturidade sexual. E a partir desse momento, a gente considera que existe uma produção constante de células espermáticas com capacidade fecundante. Até dos 5 meses aos 10, 12 meses, nós temos uma fase de transição. Então, nós temos uma fase em que ocorre um aumento do número de espermatozoides e um aumento do tamanho dos testículos. Posterior a isso, você tem, é possível que tenha um aumento no tamanho dos testículos, porém o número de espermatozoides não aumenta na mesma proporção. Um indicador de espermatozoide jovem, então de um espermatozoide que ainda não está pronto para a fecundação, é a presença dessa gota citoplasmática proximal. Então, quando o animal é jovem, ele tem ou imaturo sexualmente, mas já está produzindo espermatozoides, nós temos um percentual considerável de células ainda com defeitos de morfologia. E a principal delas, então, é a presença dessa gota citoplasmática proximal, como um indicador de que o espermatozoide ainda não passou completamente pelo processo de maturação pelo epidídimo.
E interferindo na produção espermática dos machos de uma forma geral, do macho suíno, nós temos uma diversidade de fatores, especialmente assim, alguns ligados à genética, mas muitos outros ligados a peso corporal, a tamanho testicular, a nutrição, ao ambiente a que esses machos são submetidos, a frequência de coleta e a idade. Então, todos esses fatores, eles interferem na produção de espermatozoides e todos eles devem ser considerados. Um achado prático importante e recente, uma reflexão que nós precisamos fazer a respeito de produção de espermatozoides, é que nós trabalhávamos até poucos anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, com animais que ficavam nas centrais de inseminação aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos. E hoje, por causa do melhoramento genético e dessa maior atenção à reposição desses machos para acelerar o ganho genético, nós estamos trabalhando com um descarte de animais com aproximadamente 2 anos e meio a 3 anos de idade. E esse é um ponto importante. Então, quando nós descartamos animais mais jovens, nós precisamos considerar que eles ainda estão produzindo um número menor de doses inseminantes, um número menor de espermatozoides por coleta, por ejaculado. E na hora de dimensionar uma central de inseminação, esse é um ponto muito importante. Nos animais mais jovens, então, por idade, existe um número maior de alteração, além de um número menor de células produzidas. Nos animais sexualmente maduros, existe uma maior estabilidade na qualidade das células e uma produção constante dessas células. Com a idade também, como nós já falamos, vai acontecendo o aumento do tamanho dos testículos e do peso desses testículos. Teoricamente, um número maior de túbulos seminíferos e uma capacidade maior de produção de espermatozoides. E influenciando diretamente nessa produção, então, como uma forma de resumir quais são as situações de manejo que podem interferir na produção espermática dos machos. Nós temos um ponto importante que é a nutrição desses machos, nós vamos voltar a falar sobre isso num momento posterior. Nós temos outra situação importante que é o estresse calórico, então em muitas regiões de produção de suínos no Brasil, as temperaturas ao longo do ano estão fora da zona de conforto térmico desses animais, que é em torno de 18 a 22 graus. Então, para mais ou para menos, nós estamos trabalhando com estresse térmico e esse é um ponto que interfere diretamente na qualidade dos espermatozoides e na quantidade de espermatozoides produzidos. O fotoperíodo, talvez aqui no Brasil não tanto, mas que nós não temos tanta diferença nas horas de luz de uma estação para outra, mas quando nós construímos centrais de inseminação climatizadas, esse é um ponto importante, porque nós, de uma forma geral, diminuímos a luminosidade dentro dessas instalações. O número de coletas, então existe uma frequência de coletas adequada para cada idade desses machos, e isso precisa ser respeitado. E os procedimentos de vacinações também, existem reações individuais dos animais, mas momentos de vacinação nas centrais de inseminação podem ser momentos críticos de piora na qualidade do sêmen. Então, nesses procedimentos, nós precisamos evitar fazer vacinações coletivas, porque nós estamos correndo o risco de que reações a essa vacinação sejam prejudiciais à qualidade espermática de todos os animais, caindo a produção de sêmen e podendo gerar um momento importante de qualidade das doses inseminantes produzidas.